Você está ouvindo o Podcast Psil, o seu podcast do PET Psicologia. Olá, gente, aqui quem fala é a Tanise. Eu sou a host do episódio de hoje e, como vocês sabem, o PET ele é um programa de educação tutorial que ele é apoiado no tripé do ensino, pesquisa e extensão. E no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre uma das pesquisas que o PET Psicologia desenvolve. Todas as pesquisas elas são planejadas e realizadas pelos próprios petianos sob orientação externa. A pesquisa de hoje se chama Formação de Psicólogos no Planalto Central, a atuação junto a povos indígenas. E ela tem por objetivo averiguar se há formação para atuação com populações étnico-raciais nas 3 instituições de ensino de psicologia do Distrito Federal. Ela foi realizada pelos petianes João Paulo Siqueira, Mariana Bernardes, Natália da Silva Soares Alves, Maria Luísa Macedo, Lohana Nunes de Souza, Emily Lima, sob orientação de Jaqueline Medeiros Calafate, doutoranda no programa de pós-graduação Psicologia Clínica e Cultura. O PSIL convidou 2 petianos que participaram dessa pesquisa para conversar um pouco sobre como foi fazer essa pesquisa, muito importante por sinal. O primeiro convidado é João Paulo. Ele é graduando em Psicologia na UNB, é ex-petiano e possui interesses na psicologia social, racismo e decolonialidade, antropologia da saúde e processos de subjetivação. A nossa segunda convidada é Maria Luísa. Ela também é petiana e também é graduanda em psicologia na UNB. Ela faz pesquisa na psicologia clínica e cultura. Então, gente, sejam bem-vindos ao Psil. É um prazer ter vocês aqui com a gente nesse episódio. E sinta-se à vontade agora para se apresentar, né? Falar um pouquinho melhor sobre a trajetória de vocês. Obrigado, Tanise. É um prazer estar aqui. Queria dizer primeiro que o PET foi um grande diferencial na minha formação, né? Para mim tem um antes e depois. E fico muito feliz pelo convite, né? E também, como foi muito importante pra mim o PET na minha trajetória, tenho pra mim que nunca vou dizer não, né, pra quem me formou. Então tô muito feliz por estar aqui. Oi, Tanise. Pra mim também é um prazer participar do podcast do PET, né? Eu ainda sou petiana e, enfim, pra mim é muito bacana poder participar desse tipo de iniciativa. Acho que o PET ele tem esse diferencial, né? Tanto de trazer a gente pra discutir assuntos muito pertinentes, como, enfim, de envolver toda a comunidade acadêmica nesse tipo de estudo. Então é muito legal poder participar desse tipo de divulgação. Estou muito feliz também de ter vocês aqui. Então agora a gente vai falar sobre a pesquisa, né? O objetivo dela era verificar como anda a formação de psicólogos no DF em relação à preparação para atender povos indígenas, né? Por que vocês escolheram esse tema de pesquisa? Foi algo diretamente relacionado à formação de vocês? O que foi? Foi exatamente isso. Tem muita relação com a nossa vivência no curso, assim. Antes da gente delimitar o que seria exatamente a pesquisa, eu era do PET já em 2019, né? Foi quando a gente escreveu o projeto dessa pesquisa. E, coincidentemente, nesse ano, eu fiz uma disciplina com a Malu e com a Mari, era Psicologia da Saúde. E a gente tinha um trabalho final pra fazer, né? E a gente até visitou um lugar de Psicologia do Trabalho, né? Pra relatar na aula. Só que a gente, por alguns motivos, né, não deu muito certo. E a Mariana levantou, né, uma possibilidade. Gente, e se a gente fizesse uma coisa que interessasse mais a gente, como, por exemplo, a atuação da psicologia com povos indígenas, né? E a gente levou essa possibilidade para as professoras e elas acolheram muito bem. Então, a gente foi visitar a Casa de Saúde Indígena, que fica aqui no DF, mais especificamente no Paranoá, né? E foi dali que a gente percebendo, né, a falta de orientação teórica e prática para atuar junto com povos indígenas que pingou muito na minha mente, assim, de que seria muito bom a gente levar, né, isso pro PET e pensar em pesquisar sobre isso. E era coincidentemente um momento que a gente estava fazendo o planejamento, né, pro ano de 2020. Então casou muito bem. Eu lembro que eu até avisei, assim, né, Mari e Malu, de que tava querendo fazer essa pesquisa e elas estavam fazendo um processo seletivo no momento. Então foi assim, né, o contexto do surgimento, de onde essa pulguinha, né, apareceu. Tem muita relação com a nossa formação, né, com a falta, inclusive. Exato, é isso mesmo que o João falou, né? Enquanto a gente fazia o trabalho, foram surgindo tanto essas lacunas da fundamentação teórica pra gente poder fazer o trabalho, quanto de ver que não foi um tema de trabalho que foi dado pelas professoras em sala, né? Foi a gente que foi atrás, não era uma das opções de campo para pesquisar em saúde. Como de ver que a
profissional entrevistada no nosso trabalho não tinha tanto preparo para estar ali participando, que a equipe de psicologia era bem defasada, então conforme a gente ia estudando, rolava esse tipo de coisa, né, esse tipo de indagação. E aí, enfim, o João trouxe isso, né, e aí ele e a Mari acabaram encabeçando mais, né, a produção desse projeto de pesquisa para levar ele para dentro do PET. Como ele disse, coincidiu com a nossa entrada, né, minha e da Mariana. A Mariana, na época, cursava a disciplina que a Jaqueline, que ficou como nossa orientadora, ministrava enquanto doutoranda, que era sobre povos indígenas, então as coisas foram se coincidindo, assim, e a gente acabou conseguindo fechar, né, um grupo de pesquisa com a orientação da Jaqueline, que era a doutoranda de psicologia que tinha contato com esse tema. Enfim, o grupo foi criado. É tão legal quando essas coisas dão certo, né? Essas coincidências e, enfim, às vezes eu penso, nossa, é o destino, né? Era pra ser. A gente precisa de pesquisas que são feitas a partir da nossa necessidade também. Então, muito legal isso. É muito bom ver também que o PET deu essa oportunidade, né? É um espaço pra vocês poderem realizar essa pesquisa, que vocês sentiram falta da teoria, né? Pelo menos dentro de outros espaços, né? Da faculdade, em salas de aula, por exemplo, né? Na área de ensino. Achei muito, muito interessante isso. E eu também vi, né? Que os métodos que vocês usaram nessa pesquisa foram bem variados. Teve um mapeamento de produções bibliográficas, teve levantamento de currículo e ementa dos cursos de psicologia, teve até análise de currículo de professores. E eu queria saber, assim, quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram quando vocês passaram por essa fase, né, de coleta de dados, né? Como é que foi fazer tudo isso? Foi muito trabalhoso? Eu imagino que deve ter sido, né, mesmo para uma equipe grande, porque foi muita coisa que vocês fizeram, muita coisa que vocês analisaram. Sim, de fato. Mas acho que um diferencial foi que a gente construiu e delimitou essa pesquisa muito coletivamente na prática, né? Naquele início, né, como eu tinha citado, a construção do projeto foi uma coisa muito geral, sabe? Para que quando as pessoas entrassem, né, que se interessassem pelo projeto, para que a gente pudesse construir uma coisa coletiva, né? E ser interessante e proveitosa para todo mundo. Então, foram muitas coisas que a gente analisou, né? Mas foi uma coisa que a gente construiu junto, então ficou interessante para todo mundo, né? Pelo menos para mim, posso falar, né? Eu acho interessante, assim, também que acabou ficando bastante diverso, muito pelo contexto, né? A gente, logo que a pesquisa foi implementada no planejamento do PET, aí eu e Mari, que éramos de fora, e acho que a Lohana também, né? Entramos no grupo de pesquisa, mas aí logo veio pandemia, então a gente tinha um plano inicial de fazer a pesquisa de um jeito, e aí quando a pandemia veio, que a gente viu que não ia poder sair para poder fazer a coleta de dados, a gente foi tentando adaptar, e conforme adaptando, iam surgindo novas necessidades, né, de atrás. A gente procurava uma coisa e via que só aquilo não bastava para criar uma boa análise, ir atrás de outro dado e que levava a outro, enfim, foi meio assim também. Sim, eu lembro também que a Jaqueline teve um papel muito importante nessa parte, né? De falar sobre as produções e currículo e ementas dos cursos. Que, se não me engano, ela tinha feito uma pesquisa muito parecida, só que sobre gênero na região norte do Brasil, né? E foi uma ideia que a gente achou muito interessante e que dava para contextualizar, né, no Distrito Federal em especial. Eu acho legal esse tipo de pesquisa também, né, porque ela tá diretamente ligada à formação, né, dos psicólogos, futuros psicólogos do Brasil. E eu não sei, eu sinto que essa é uma parte muito importante pra atuação, né, não tem atuação se não tem formação. Então, eu realmente, assim, gostei muito do que vocês fizeram, né, dessa pesquisa. E eu também queria saber, como é que foi pra vocês, assim, fazer, o que isso trouxe pra vocês, né, se essa pesquisa também, ela vai ser publicada em algum lugar ou não, como é que estão os planos aí pra isso? Eu achei ela muito legal. É uma coisa que deveria ser publicada. Bom, pra mim foi muito importante, né? Era uma coisa que eu senti falta na minha graduação, né? De, assim, pensar racismo de modo geral, né? Tanto eu estudo mais questões raciais, né? Mas percebi também que as questões étnicas eram inexistentes. Então, né, falando de uma psicologia brasileira, que inclusive, né, o nosso referencial teórico para a escrita do artigo foi a psicologia social comunitária e uma perspectiva decolonial, né? Como a gente está localizado nesse território, né? Para mim é indispensável que a gente considere esses marcadores, porque senão a gente acaba reproduzindo, né, essas violências de invisibilizar mesmo, né, falar que todo mundo é igual e etc, o que vai completamente contra, né, os preceitos da psicologia, ou que pelo menos deveria ser, né, aplicado. Mas pra mim foi de muita importância, assim, porque foi um trabalho meio amplo, né, em que a gente analisou muitas coisas e deu pra ter uma noção. A gente já tinha essa hipótese de que era uma formação defasada e descontextualizada, e com esses resultados a gente pode comprovar isso, né.
e contribuir para a literatura. Vou deixar a Malu falar, mas a gente tem uma denúncia, assim, né, em relação à publicação. Vem aí a bomba. Antes do João soltar a bomba, eu concordo, assim, com o que ele disse. Pra mim, enquanto estudante, é muito importante ter esse tipo de debate, de empurrão, assim, pra estudar, né? A gente questiona dentro da universidade, a gente percebe que tem realmente a falta desses estudos, que a gente não tem representatividade dentro da universidade, mas fica tudo numa coisa muito fora de mão, né? Não é tão palpável assim. Então é interessante quando a gente faz o estudo e percebe pelos dados e pela toda uma análise que realmente, né, há uma defasagem muito grande e, enfim, dentro da nossa própria universidade isso também acontece e a gente sabe, tendo esses dados em mãos, fica mais fácil de cobrar, eu acho, né? Enfim, de apresentar e dizer, olha, realmente falta e é mais vergonhoso do que parece, sabe? Uma coisa meio assim. Mas pode seguir, João, pra sua denúncia. Tô curiosa sobre essa denúncia aí. Pois é, a gente é sobre justamente a publicação, né? A gente tem esse artigo pronto desde o final de 2020, eu acho. Foi quando a gente teve, né, esse período pra fechar dentro do planejamento do PET. Mas a denúncia é em relação às revistas científicas, né? A gente mandou para 2 revistas e ambas recusaram sem ao menos enviarem para pareceristas, né? Não passou daquela primeira avaliação porque eles diziam que não fazia parte do escopo, né? Não se adequava à revista, aos interesses da revista. E para mim isso é, assim, é uma denúncia porque rola um incentivo da gente fazer pesquisas com perspectiva crítica, né? Denúncia social e etc. Mas do que adianta, né? Se a gente pesquisa, faz todo um trabalho, escreve, revisa e tudo mais, ainda mais um trabalho tão grande, assim, tantas pessoas. E na hora de publicar, as revistas nem sequer avaliam, assim, tipo, fica na mão da editora-chefe, ela olha assim, ai, não interessa muito não, manda pra outro, né? E a gente fica nesse ciclo de ficar mandando de uma pra outra, sem pelo menos receber um feedback, assim, sabe? Mas isso é muito importante, João, que você tá falando, porque isso é uma denúncia de um racismo, né? É a denúncia de um racismo estrutural, isso aqui. Exatamente. É uma expressão, né, do racismo. E é muito interessante porque o próprio resultado do nosso artigo se mostra nesse mesmo processo que a gente tem de publicação, né? Que, enfim, um dos nossos resultados é justamente da falta de materiais que a gente tem, de publicações sobre esses temas em revistas de psicologia, né? A gente vê que é uma coisa, um ciclo meio difícil de quebrar, que, enfim, a gente percebe que realmente não existem publicações, a gente comprova isso dentro do nosso artigo, e quando a gente tenta publicar o nosso artigo falando sobre o tema, a gente vê que rola realmente uma dificuldade muito grande de inserir esse tipo de debate dentro de revistas de psicologia, né? Não tem mesmo tanto interesse. Sim, você mencionou um pouco dos resultados, né? Botem aí na mesa todos os resultados que vocês tiverem, gente. Além, né, da falta de pesquisas, né, e de publicações. Eu acho que, na verdade, não é nem falta de pesquisa, porque deve ter pesquisa sobre esse tema, sobre esses temas no geral, né, relacionados a povos indígenas. Mas eles provavelmente não são publicados porque não tem, né, espaço dentro das revistas para essas publicações. Então, assim, mas além disso, o que mais vocês encontraram? Eu só queria contextualizar antes que, né, a entrada da psicologia na atuação com povos indígenas, ela aumentou muito a partir da última década, né, a partir dos anos 2000 de modo geral. Principalmente por causa daqueles casos, né, que estavam sendo muito noticiados de suicídio entre indígenas, o abuso de álcool e outras drogas, né, mas principalmente álcool. Então, a gente já tem uma área de atuação dentro, né, do sistema de saúde indígena, né, que é vinculado ao SUS. Tem uma portaria 2759 de 2007 que impulsionou a entrada da psicologia na saúde indígena, que é uma construção junto com movimentos sociais, né, lideranças indígenas e a comunidade acadêmica na criação de intervenções e alternativas, abordar questões relacionadas ao campo da saúde mental mesmo. Era um momento muito propício, inclusive, que a rede de atenção psicossocial estava sendo ampliada, né, e inclusive próximo a territórios indígenas. Então, a partir desse período, né, de 2007, desses crescentes casos, a psicologia acabou tendo um lugar, né, na atuação dentro da saúde indígena. Então, a gente tem uma justificativa, né, para estar fazendo essa pesquisa e para estar fazendo esse levantamento, porque como tem atuação, né, a gente queria muito ver se tinha formação teórica, né, para isso. A resposta, logicamente, é não, né. A gente fez um levantamento de publicações, né, que envolviam psicologia, povos indígenas, decolonialidade. A gente usou alguns descritores, né? Esses descritores que o João falou dentro das plataformas, a gente encontrou 558 resultados iniciais, que parece um resultado grande, mas que na hora de fazer a seleção dos trabalhos que realmente eram relevantes e que faziam algum sentido dentro do tema que a gente pesquisava, sobraram só 5 trabalhos, né? Que foram 5 trabalhos que foram incluídos dentro da nossa pesquisa de fato.
né, pelas datas dos textos, a gente tem texto a partir de 2011, 2016, 2018 e 2019. Então é bastante recente para o tamanho da psicologia, né, historicamente. A gente tem um texto que foi feito pelo professor Guimarães, que ele é da USP, Temporalidade e Corpo numa proposta de formação do psicólogo para o trabalho com povos indígenas. Esse é de 2019 e foi feito junto com a população indígena Mibiá-Guarani de São Paulo, né? E o ponto central desse texto era falar da fricção, né, cultural gerada pela atuação dos estagiários em psicologia com a alteridade radical indígena, né, principalmente sobre noção, experiência de corpo, temporalidade, sintonia. O segundo é um texto que acho que foi feito na UNB, né? A Educação Superior Indígena na UNB, perfil, trajetória, expectativas e desafio dos estudantes. Foi feito em 2018 e contou com as comunidades Caimbé, Baré, Tupiniquim, Funiô, Ticuna e Pataxó. O terceiro foi feito por uma professora aqui do Instituto de Psicologia, que é a Valesca Zanello, com a sua orientanda de mestrado à época, que é a Mariana Batista. Elas fizeram um levantamento, saúde mental em contextos indígenas, escassez de pesquisas brasileiras, invisibilidade das diferenças. Elas fizeram um levantamento sobre a produção de saúde mental, produção científica, né, sobre saúde mental e populações indígenas do Brasil. Foi de 99 a 2012, mas que também, né, nessa época também não tinha muito resultado. Desse trabalho, né, da professora Zanello que o João acabou de citar, ela fez, né, realmente esse levantamento e aí acabou encontrando justamente o que a gente encontra, né, dessa carência de teorização mesmo sobre o trabalho com população indígena. Elas encontraram 14 artigos que demonstravam essa falta de questionamento, de aprofundamento em pressupostos epistemológicos para a criação de políticas públicas de incentivo, para poder criar realmente uma prática de saúde que não fosse ligada ao colonialismo, né? Uma prática mais etnocentrada. Então a gente vê, assim, né, esse levantamento delas que era sobre saúde mental em contextos indígenas, que talvez fosse um tema um pouco mais fácil de achar, e também acabou fechando em só 14 artigos, né? Mais um que era de 2016, que é a função social do acesso ao ensino superior diante da subrepresentatividade dos povos originários, que era uma análise sobre a política pública de cotas, né? Lei 2711, 2012, e da resistência indígena no Brasil. E o último, que é também da USP, né, só que de Ribeirão, que eles têm uma tradição muito legal de estudo sobre etnopsicologia, que o nome do texto é Ao Encontro do Outro, a Vestigem do Eu, o etnopsicólogo em equipes de saúde indígena. É um texto muito interessante também. Nossa, gente, acharem só 5 trabalhos é realmente, assim, muito pouco. Eu entendo agora, então, também porque vocês partiram para análise, né, de currículo e as emensas também, né, das disciplinas das universidades e também análise de currículo dos professores, né? Faz muito sentido também terem ampliado esses métodos variados, porque é muito pouco. Sim, aí a gente até percebe que rola um trabalho dobrado, né? Porque já que não tem dados básicos de que pessoas normalmente fazem, né? Pesquisadores, de modo geral, que é de levantamento bibliográfico e publicam sobre isso, a gente não tem essa possibilidade, né? Porque tem tanto pouco trabalho que a gente precisa inserir novas análises, né? Uma das nossas etapas de análise foi realmente focada nesse mapeamento das instituições de ensino, né? Então a gente foi para essa averiguação da grade curricular, das ementas e do corpo docente, para a gente saber como que, enfim, a gente vê que existem poucas publicações e a gente queria ver como que isso se reflete dentro das universidades, né? Por que tem pouca publicação, se é por falta de interesse, se é por falta de colocação da universidade disso dentro da grade, se tem importância, se não tem. Foi mais ou menos assim que a gente se conduziu. E aí a gente fez um mapeamento mais focado nas instituições de ensino, como eu falei. E aí dentro do DF são 13 as instituições de ensino superior que dão o curso de psicologia, né, de graduação. Sendo que só uma delas é pública, que é a UNB, né. E a gente foi atrás, enfim, desses documentos, das ementas e das matrizes curriculares para poder fazer a análise. E aí foi uma das outras dificuldades que a gente encontrou, porque embora seja uma obrigatoriedade das instituições de ensino disponibilizarem nos seus meios de comunicação todas as informações para os alunos, né, sobre disciplina, sobre matriz curricular, sobre grade de professores, sobre conteúdos. Embora isso seja uma obrigatoriedade, a gente não conseguiu ter essa informação em todas as universidades, né, em todas as instituições de ensino. De todos os sites que a gente encontrou
só 3 sites tinham as ementas disponíveis e o restante a gente conseguiu as matrizes curriculares, né, em 9, e a gente acabou tendo que entrar em contato via e-mail, para no final a gente fechar com 11 matrizes curriculares, que são os nomes das disciplinas apenas, e 5 grades curriculares com as ementas, né, que é a descrição mais completa das disciplinas. E aí, desse levantamento, a gente fez a leitura e a análise de todas as informações disponibilizadas. Encontramos 774 disciplinas, mas dessas só 23 que tinham algum tipo de relação com o objetivo do nosso artigo. E numa análise um pouco mais detalhada, a gente acabou encontrando que dessas 23 disciplinas, 12 que apresentavam relação com a temática buscada, e das 12, só 9 que tinham temáticas étnico-raciais de fato ou antropológicas. E dessas, só 3 que tratavam diretamente de povos indígenas. Então, a gente começa com um número bem grande, que de novo vai afunilando até acabar num número bem baixo, né? A gente acaba fechando com 12 disciplinas, onde só 3 trazem o assunto tratado diretamente. Tem uma outra discussão, a gente puxou algumas discussões a partir disso, sendo sobre o caráter das disciplinas, né? Delas serem obrigatórias ou optativas. Então, a gente acabou percebendo que a UNB, era a que apresentava mais disciplinas, né? Das 12, 8 pertenciam à UNB, e o restante pertenciam às outras instituições de ensino que eram particulares. Só que na UNB, todas as 8 disciplinas eram ofertadas no caráter optativo, né? Então, o estudante ele escolhe ou não se ele vai fazer a disciplina. E aí a gente percebe muitas nuances dentro disso, né? Então, embora seja uma coisa muito positiva, que corrobora com todos os princípios da universidade de fazer o aluno circular por entre as áreas do conhecimento, né? Que são optativas de fora do departamento de psicologia, são ofertadas por outros cursos. Embora a gente veja essa possibilidade de trânsito entre os cursos, que seria o ideal, a gente também percebe que rola uma certa desresponsabilização, né, do próprio Instituto de Psicologia em ofertar uma disciplina que seja obrigatório dentro da psicologia, relacionando o conteúdo étnico-racial com o nosso curso, né, com as nossas demandas. Só contextualizando que essas 8 disciplinas, né, da psicologia, que são optativas da UNB, elas são daquela primeira cadeia da habilitação bacharel, né, que a gente tem a opção de fazer só uma delas, né, a gente tem a obrigatoriedade de fazer só uma delas, que vai desde a antropologia do gênero, urbana, introdução à antropologia, né, que é a mais comum que as pessoas fazem. Então, assim, tá meio que disposta, né, nas possibilidades de fazer, mas você só tem a obrigatoriedade de fazer uma delas, né, e às vezes as pessoas até correm delas, né. Exatamente, bem lembrado. É um tem, mas não tem, né? São 8 para você escolher, se quiser, talvez, assim, quem sabe, fazer. Dando continuidade, a gente olhou as faculdades privadas também, né? Elas não têm esse trânsito tão comum dentro das universidades, né? De você poder passar por outros cursos. A grade ela é um pouco mais fechada, né? Então, dessas 4 disciplinas que sobraram, só uma delas era optativa e as outras 3 restantes eram obrigatórias. E aí a gente percebe também, né, que embora existam disciplinas que sejam obrigatórias, o caráter da disciplina era muito mais geral do que a gente esperava, né? Não é uma disciplina tão focada de fato em trazer as relações étnico-raciais para dentro do debate. Eram disciplinas que pareciam ter um caráter de discussão muito mais geral. E a gente vê mesmo uma trave, assim, né, que pode acabar sendo uma dificuldade ao longo do percurso institucional, assim, do aluno, que é de que essa padronização, ela pode acabar tirando um pouco o interesse de temáticas que não são tão exploradas, né? Se não é uma coisa que os professores buscam levar para dentro do curso, dificilmente o aluno vai ter acesso, né? Já que aquilo não vai ser abordado dentro do plano ali da universidade, né? Então, a menos que ele busque por vias próprias, aquilo não vai fazer parte da formação dele, né? Isso, e consequentemente também isso afeta a atuação, né? A gente coloca no artigo que isso é meio que cíclico, né? Se isso não é apresentado dentro de sala, dificilmente a atuação junto a povos indígenas vai ser considerada como uma possibilidade, né, de trabalho. Exatamente. Seguindo, assim, dos nossos resultados, a gente fez uma outra análise, né, também, pra ver se a gente conseguia complementar um pouco essa percepção que a gente teve. Foi, para além dessa análise quantitativa, a gente fez uma análise qualitativa, né,
dos conteúdos abordados, a ver se a gente conseguia entender um pouco do nível de profundidade dessas disciplinas no que diz respeito à temática, né, de povos indígenas e conteúdos étnico-raciais. E aí acabou que a gente teve um baixo levantamento, porque a gente teve aquilo que eu falei no começo, de uma falta de resposta das instituições de ensino sobre as ementas de cada uma das disciplinas, e pela não disponibilização dos dados mesmo, né, embora, igual eu tenha falado, isso deveria ser um dado público, a gente não encontrou isso com tanta facilidade, né, mas conseguimos analisar com mais profundidade 12 disciplinas, e dessas 12 a gente encontrou só 3 que falavam diretamente sobre povos indígenas, que eram ligadas à antropologia, disciplinas ligadas à antropologia, ou à geografia, né, que foi uma delas, e as outras 9 que tratavam o tema só de maneira transversal, trazendo alguns tópicos como tradição, cultura, marcadores sociais, direitos humanos, diversidade humana, esse tipo de coisa. Dessas 12 disciplinas, só 4 delas explicitavam a bibliografia direitinho e explicitavam ter autores não brancos dentro da bibliografia da disciplina, né? Enfim, a gente acabou observando, então, disso que mesmo que as disciplinas mostrassem essa proximidade com a temática étnico-racial, esse contato ele ainda era feito de maneira muito superficial, né? Então, embora fosse obrigatório, embora estivesse ele dentro do currículo, não tinha mesmo um aprofundamento do tema, um cuidado em trazer isso de um jeito mais bem colocado, né? Você só passa pelo tema mesmo. E a gente acabou notando também a predominância dos autores brancos, estadunidenses, europeus, nas bibliografias das ementas que foram disponibilizadas, né? Então a gente vê que tem um compromisso muito maior com a prática, com essa epistemologia ocidental eurocentrada e pouco cuidado e pouco interesse em trazer autores que fossem não brancos ou que aprofundassem o conteúdo étnico-racial, igual a gente tentou trazer no nosso artigo, né? Existem diversos teóricos que trazem a decolonialidade, os estudos étnico-raciais com aprofundamentos teóricos muito de longa data, assim, né? Estudam essa temática há muito tempo e que não aparecem dentro das ementas, não são citados dentro das ementas como parte importante, assim. E aí, seguindo isso, se a pessoa que ministrava a disciplina tinha contato com o tema ou não, né? O nível de proximidade do professor da disciplina com a temática. E aí, dessas 13 instituições de ensino que a gente analisou, só 4 delas disponibilizavam a relação do corpo docente, mas, enfim, né? A gente conseguiu analisar, assim, 81 currículos de professores. Desses 81 que ministravam essas disciplinas, só 12 deles tinham algum tipo de experiência com as temáticas indígenas ou étnico-raciais, né? Seja por especialização, por pesquisa, trabalho, artigo, alguma coisa assim. Então é mais um dos pontos, né? A gente vê a oferta das disciplinas, mas não necessariamente a pessoa que oferta a disciplina tem algum tipo de contato mais aprofundado dentro do tema também. Então é como se fosse uma superficialidade levada adiante, né? A pessoa que ministra não tem tanto contato, a disciplina não oferta com tanta profundidade, o aluno se forma sem ter tanta profundidade, e isso só, como o próprio João trouxe, é um ciclo que vai se retroalimentando. E só, Maluco, só complementar, que a gente conseguiu esses dados a partir do currículo Lattes, né? A plataforma que divulga e que tem meio que sistematizado todos os currículos. Então, a gente achou isso no Lattes, né? Que é público e eles têm sistematizado a maioria dos currículos dos pesquisadores do Brasil. E que recentemente ficou fora do ar por falta de verba. E é interessante também que a plataforma Lattes, ela é muito crucial para divulgação científica, né? E aí diversos professores que a gente pesquisou não possuíam um perfil na plataforma Lattes. Então, isso dificulta ainda mais que a gente saiba quem são as pessoas que estão ministrando as disciplinas e qual tipo de formação que elas têm, né? A gente ia pesquisar e era meio até um pouco estranho pra gente pesquisar o nome do profissional e não encontrar ele ali, divulgando a própria formação. Estranho mesmo. Mas, ai, gente, eu realmente, assim, fico pensando, esses resultados, eles são muito importantes, eles realmente merecem ser publicados. Eu espero que vocês consigam. Dá pra gente fazer muitas discussões em cima desse achado de vocês, né? E até mesmo pensar em próximas pesquisas, né? Vamos fortalecer aí a possibilidade também dessas disciplinas, né, poderem serem formadas, terem profissionais especializados no assunto para poder entrar na universidade e falar sobre isso, que é muito importante isso. Sim, a gente está preparando para submeter essa semana, inclusive. Não vamos desistir. São dados muito importantes, né? E cruciais para a gente mudar essa realidade. Vamos conseguir mesmo. E eu acho que é muito interessante a gente trazer isso, porque é uma coisa que a cada dia fica mais urgente, né? A gente acabou trazendo aqui para discussão do nosso artigo, como isso vem se tornando uma coisa mais visível a cada ano, que, enfim, muitas universidades acabam implementando
cotas, né? E aí, enfim, a gente tem que pensar que uma política social vem outras responsabilidades que a instituição precisa arcar, né? Então, a UNB é uma das pioneiras de implementação de cotas. E aí a gente precisa que haja realmente esse compromisso em abordar as temáticas étnico-raciais dentro do curso de uma maneira bem feita, né, e com a devida atenção, porque, enfim, não basta incluir as pessoas colocar as pessoas para estudar dentro das federais, se quando os estudantes chegam lá, eles não se identificam com o conteúdo dado, não se adaptam ao que é ensinado, né, que não existe um encontro entre a experiência do que a pessoa é, do que ela vive dentro da comunidade que ela vem, com aquilo que é passado dentro da universidade, né? Então, enfim, existe uma urgência muito grande das instituições de adotarem de fato um currículo que seja ligado realmente com a realidade brasileira, com a realidade dos estudantes que ela mesma puxa para entrar ali, né? Essas mudanças são urgentes, né? E até enquanto política de permanência, né? Para essas pessoas. Porque senão acaba sendo uma experiência de violência, né? De separação mesmo, né? Entre o que você conhece na sua realidade e com o que é passado dentro da universidade, né? Que são até, às vezes, de matriz muito diferente, né? Esse tipo de conhecimento. Talvez alguns de oralidade, outros de propriamente escritos, né? Lógico que não exclui a possibilidade de rolar uma troca, né? Mas é diferente, né? Sim, João. E a gente traz também nas considerações finais assim, do nosso artigo que, embora a gente tenha explorado matriz curricular e a oferta de disciplinas, não é o bastante que se insiram novas disciplinas para abarcar esse tipo de debate social e cultural, né? Que é uma coisa que deveria fazer parte, as disciplinas, sejam elas obrigatórias ou optativas, independente do departamento que as oferte, que isso deveria fazer parte realmente do pensamento que guia o ensino dentro das universidades, né, de modo geral. É o olhar para a realidade mesmo que a gente tem, pro Brasil que a gente vive de fato, né, e não pra realidade que a gente copia. Então, enfim, a gente vê que existe a necessidade de que esse debate percorra toda a graduação e não só pontos específicos, para que a gente não tenha uma formação que exclui as pessoas desse debate, né, e que fica a cargo do próprio estudante saber se ele vai ter consciência social, consciência étnico-política, ou se ele vai ser um estudante que, enfim, preferiu focar em outra coisa e esse debate não é importante para ele, né? Então, é a noção de que isso precisa perpassar todas as formações, independente do aluno achar que ele precise ou não, né? Sim, e o Conselho Nacional de Saúde, né, a gente traz nas considerações finais, publicou um parecer técnico como proposta, né, de diretrizes curriculares nacionais, formação em psicologia, que seja mencionado na história da África e história indígena na formação em psicologia. Porque, né, a cultura brasileira, né, a formação do Brasil, como o Tanise falou no início, né, desse Brasil que a gente conhece, foi feita a partir da destruição, né, do genocídio de povos indígenas e da escravização da população negra, né, que inclusive essas mazelas continuam até hoje, né, como a gente chama de colonialidade, essa violência, né, essa desigualdade estrutural entre essas populações. E é uma premissa básica, né, de que o psicólogo entenda que esses marcadores interferem tanto nos processos de subjetivação quanto no acesso à saúde mental, de modo geral, à saúde. Então, né, esses marcadores que eu digo são de raça, né, ser negro, branco ou étnico, no caso ser indígena. Isso vai interferir bastante, ou ser homem, mulher, né, cis, trans. Então, urgente, né, que a gente contextualize essa realidade brasileira na formação para que os psicólogos possam atuar, né, contextualizados e conscientes do território que estão, né, e parar de reproduzir, como o Malu bem disse, essa realidade estadunidense, né, que é de onde a gente principalmente puxa saco e fica imitando. Com certeza, gente, essas conclusões são muito importantes e eu concordo demais, assim, como estudante eu sinto falta delas. E eu fico até pensando assim, é importante até mesmo para questões de políticas públicas, né? Porque a atuação do psicólogo para essas populações vai ser por via de políticas públicas, não adianta, né? Não vai ser um atendimento clínico privado, né? Ele vai ser se dado através do SUS, ele vai ser se dado através do CRAS, do CRES, enfim. A gente vai precisar que o governo chegue até essas pessoas de alguma forma, né? Não tem como ser de outra forma. Então a gente precisa também fortalecer as políticas públicas. Eu acho que para isso a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de formação. Então realmente assim, é muito importante. Eu tô muito feliz que vocês tenham feito essa pesquisa, né? É triste a realidade, mas assim,
é muito... Dá um orgulho, sabe? Tipo assim, ver que vocês puderam fazer uma pesquisa importante e, enfim, dentro do PET também, né? Financiado pelo governo, pelo Ministério da Educação. Então, assim, tô muito orgulhosa de vocês, viu? Embora as revistas não aceitem vocês. Estou orgulhosa. É isso que eu ia dizer mesmo, né? Que só foi possível fazer por conta do PET, do espaço que abriu, né? E não só que abriu, como incentivou também. Tanto, né, de discussões que a gente teve naquele ano de 2019, foi muito voltado a questões étnico-raciais, né? Acho que o PET realmente cumpriu esse dever, né? Que é de possibilitar uma formação mais completa, né, e dar espaço pra gente. E dando espaço e bolsas, né? Um beijo, Ministério da Educação, que não merece beijo nesse momento, né? Mas a gente finge. FNDE também, que foi por conta desse incentivo que a gente conseguiu fazer. Gerando interesse na graduação, que a gente acaba influindo nas escolhas futuras, né? Tanto de projetos científicos, como dos temas de mestrado que serão levados para frente, como dos temas de doutorado e, consequentemente, da inserção desses debates no meio acadêmico, no meio social, para aprofundamento de política pública. Então, enfim, a gente incentiva e promove esses debates dentro do PET, dentro da graduação, justamente para que esse ciclo que a gente tanto falou se quebre e a gente consiga, nem que seja num futuro um pouquinho distante, né? Mas que a gente consiga quebrar um pouco esse ciclo de barrar as produções e os trabalhos e a atenção que a gente dá a outras populações, né? Bom, gente, mas tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar, divulgar? Esse é o espaço agora, esse é o momento. Alguma coisa, enfim, algum evento, não sei. Primeiro, né, que tem uma articulação de indígenas psicólogos, acho que é a APIB, não tenho certeza, Associação de Psicólogos Indígenas do Brasil, né, acho que tem no Instagram e eles têm outros meios de comunicação. Mas também surgiu ano passado, não, 2020, é uma rede de atenção à saúde mental indígena, inclusive iniciativa de uma pesquisadora que formou na UNB, Jojo, junto com outros psicólogos e psicólogas que prestam serviço, né, de atendimento psicológico, de acompanhamento, né, de indígenas aldeados e não aldeados. E eu acho que é um serviço free, assim, né? Eu acho que é aberto, inclusive. Eu só queria agradecer novamente ao PET, né, pelo incentivo, como eu disse, e pelas pessoas que participaram. Mariana Bernardes, Natália Alves, a Malu que tá aqui, Lohana Nunes, a Emily Lima e a Jaqueline Calafate. Né, porque isso só aconteceu porque a gente teve um grupo muito bom, né, muito compromissado e que teve compromisso para fazer isso acontecer e com muita qualidade. Né? Esse trabalho só aconteceu porque a gente teve um grupo de pesquisa maravilhoso. Mas quem estiver ouvindo aí, gente, meu Instagram é joaopsiqueira99. Né? Se quiser trocar uma ideia sobre a pesquisa, né, quiser contribuir com alguma coisa, tô super aberto, vai ser muito bom. Beijo. Isso. João disse tudo. Concordo com os agradecimentos e, enfim, nosso grupo foi fundamental que se tenha um grupo de pesquisa bem alinhado e que, enfim, que tenha incentivo para continuar com os estudos realmente, né? Então, o PET tem um papel muito fundamental no incentivo desse tipo de pesquisa, desse tipo de assunto. Ai, gente, muito obrigada. Foi ótimo ter vocês aqui nesse episódio. E eu espero que vocês voltem. Obrigado, Tanise, pelo carinho e qualidade para conduzir essa conversa. Esse podcast é muito bom porque também tem sua presença. É um prazer. Concordo, foi ótimo. Obrigada. Tanise, o podcast precisa estar cada vez mais profissional e arrumadinho para poder conduzir as coisas, então é um prazer participar, assim. E ver a evolução também. Ai, gente, muito obrigada. Acho que essa dedicação, essa evolução não é somente mérito meu, é de toda uma equipe, né? Inclusive, beijos, Vitória e Natália. Mas é isso, gente. Então, até o próximo episódio. Tchau!